Olá, como é que você está? Estamos começando 2021 e não tem jeito, né? Vamos ter que falar de Covid-19 novamente. Você sabe que há cerca de um ano, né, no dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil notificava aí o primeiro caso de Covid de um homem, um brasileiro que estava viajando pela Itália. E de lá para cá, os médicos têm evoluído, né? Os cientistas no diagnóstico, no tratamento, como lidar com a doença, mas a gente sabe aí que tem, assim como em outros países, a perspectiva de uma segunda onda, enfim. E por mais que a gente tenha informação, é sempre bom a gente ter a orientação correta. E olha só que legal, um grupo de médicos se reuniu e criou uma plataforma, Missão Covid. É bem legal, você vai entender como funciona. São médicos que dão a orientação para as pessoas por meio da telemedicina. Eu vou conversar com o Leandro Rubio Faria. Ele é médico cardiologista, não é, Leandro? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Sim, sou médico, cardiologista. Me conta dessa história, porque quando a gente fala em Covid-19, a gente pensa logo num pneumologista, né? Como é que foi? Você se reuniu com outros amigos? Aí, como é que surgiu essa ideia de criar uma plataforma para atendimento que me parece que é gratuito para a população? Foi bem engraçado porque engraçado, né, cômico, para não falar trágico, né, o motivo da gente criar isso realmente é bem preocupante para todo mundo, mas a gente começou lá no dia 20 de março, era uma sexta-feira à noite, eu e o outro médico fundador da plataforma, Dr. Rafael Brandão, a gente estava conversando sobre tudo que estava acontecendo no mundo a respeito da Covid-19, a gente via aqueles casos na Itália, na China, enfim, aquele cenário bem preocupante de hospitais superlotados, faltando ventilação mecânica para os pacientes, e a gente decidiu criar algum projeto aqui no Brasil que pudesse ajudar o cenário da saúde enquanto a pandemia não tinha chegado com força. Então a gente resolveu unir a solidariedade com a inovação, com a tecnologia, que é a telemedicina que foi liberada semanas antes do início do nosso projeto. Então foi assim, eu cardiologista, oncologista, não somos infectologistas, não somos pneumologistas, mas somos médicos. Temos o altruísmo no nosso sangue, no nosso DNA, para ajudar o nosso país. E você juntou dois ingredientes fantásticos, que é o altruísmo com a tecnologia. Todo esse atendimento é telemedicina, né? Como é que ele funciona na prática? A pessoa precisa ter um computador? Como é que ela chega até vocês? É importante a gente falar sobre a inovação, porque tem o outro fundador, o terceiro fundador, que é o responsável por toda essa tecnologia e inovação. Então, sem ele, sem o Cristiano Kanashiro, a gente não conseguiria ter criado essa plataforma. Porque de um lado a gente tem, ok, a expertise médica, todos os médicos, mas a gente precisa da inovação, dos dados criptografados, estamos alinhados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente precisa Sim. tudo bem conectado para entregar uma ótima assistência para os pacientes. Qual foi sua pergunta? Você Nossa, perguntou, eu acabei sim, falando sobre isso. exatamente. Então, como é que é na prática? Eu sei que hoje, infelizmente, esse atendimento está um pouco reduzido. Você me passou números aí que consegue atender cerca de 150 pessoas por dia, né? E é no Brasil todo, pelo que eu entendi. Então, assim, na prática, a pessoa vai lá, digita, por exemplo, no Google, plataforma Missão Covid. E aí ela se cadastra, marca um horário ou já entra direto. Como que é na prática? Ótimo. É muito simples, missãocovid.com.br, vai ter um botão paciente, clicou nesse botão, vai entrar na página de cadastro, menos de um minuto você faz o cadastro, e ali você tem um botão entrar na fila de atendimento. Então ali você entra numa fila como se estivesse num pronto-socorro, né? Você tem ali Ah, atendimento por ordem de chegada, obviamente no pronto-socorro tem ali, né, as fichas vermelhas, ali a gente tem uma certa triagem por ligação telefônica, então recebe uma ligação telefônica automática, onde a gente faz uma triagem e ali a gente atende os pacientes por ordem de chegada. Então não é agendamento, mas sim o paciente está ali disponível, tem um médico também disponível do outro lado e eles se conectam e é realizado o atendimento por videochamada, por telemedicina. e como é que você consegue orientar a pessoa, tipo, olha, hoje não dá mais porque já tem 200 pessoas na fila, para a pessoa não ficar esperando?
Então, na verdade, infelizmente, a gente comunica no nosso Instagram, então acaba que a gente é omnichannel, a gente consegue manter contato pelos pacientes pelas redes sociais, a gente comunica que chegou no limite do atendimento, e quando o atendimento, né, tiver melhorado ou a fila tiver diminuído, a gente libera o atendimento de novo. Então, não existe um horário certo. Tem dia, às vezes, final de semana, o movimento cai, a gente consegue deixar o site aberto mais tempo. Mas, por exemplo, ontem eu deixei o site aberto, né, 1h30, né, o site, quando eu falo o atendimento, né, a fila de atendimento aberta, e 1h30 realmente lotou de pacientes. Então, mais de 200 pacientes, ou seja, passou nossa capacidade de atendimento em um pouco mais de 1 hora. Ô, Leandro, me diz uma coisa, o que as pessoas mais perguntam? Quais são as dúvidas recorrentes? Antes de falar das dúvidas, é sempre importante a gente lembrar, não sei se, né, a gente frisar, que a missão Covid não tem fins lucrativos. Covid não tem fins lucrativos, é um projeto totalmente sem fins lucrativos. Os médicos são voluntários, as consultas são gratuitas, então é realmente um projeto humanitário. Então, lá no início da pandemia, a gente tinha muito paciente ansioso, preocupado se estava realmente infectado ou não. Então, às vezes, o paciente tinha rinite, o paciente muito ansioso, né? Um dos sintomas da ansiedade é a falta de ar. Esse paciente procurava a gente com medo de estar com a Covid-19. Então, eram muito mais queixas inespecíficas. Em torno de 50% dos atendimentos era Covid-19. Hoje, a gente tem quase 80% dos atendimentos com a hipótese diagnóstica da Covid-19. Então, toda essa jornada aí de quase 1 ano que a gente está vivendo aqui no Brasil da Covid-19 e quantidade de conteúdos e informações, as pessoas já chegam na plataforma imaginando sim que estejam infectadas, que estejam adoecidas pela Covid-19. E aí a gente já faz um atendimento mais direcionado. Muito interessante. Então, no início era 50%, então passou até 80% hoje das pessoas que entram em contato realmente estão com Covid. E qual é o trato entre o médico e o paciente? Ele pode receitar alguma coisa ali sendo voluntário ou ele encaminha para um atendimento presencial? Que orientação que ele dá? Então, a primeira abordagem que a gente começa é avaliando como o paciente está naquele momento, pela videochamada. Então eu vejo se o paciente está acamado, deitadinho, debaixo do cobertor, quietinho, ou se ele está caminhando, está ativo. Eu vejo a cor da pele, se ele está pálido, se ele está mais corado. Eu avalio a respiração dele. Então eu consigo ter alguns dados do paciente, eu consigo avaliar ali o batimento de asa do nariz, né, aqui na fúrcula external, a retração, o uso de musculatura acessória. Então tudo isso rápido em 5 segundos, 10 segundos de conversa ali, de interação, eu já consigo avaliar esses dados do paciente e direcioná-lo ou para o hospital, falar, você precisa... Teve uma paciente que eu atendi no final do ano aí de 2020, que ela estava em franca insuficiência respiratória, em 10 segundos de conversa, eu falei, não preciso nem mais saber de nada do que está acontecendo, você precisa ir para a emergência agora. Então, esse é o nosso primeiro direcionamento. E depois a gente orienta esses pacientes quanto ao isolamento, quais devem ser as condutas em casa, se mora sozinho, se mora com mais gente, quanto tempo tem que ficar isolado. Muitos pacientes têm dúvida em relação à testagem e sim em relação ao tratamento, né? Hoje que a gente sabe, a missão Covid é totalmente embasada e alinhada com as evidências científicas, com as pesquisas. Então hoje não tem, segundo as pesquisas, nenhum tratamento curativo para a Covid-19, existem tratamentos paliativos, né, para melhorarem os sintomas. Então, a gente orienta, assim, o paciente a tomar algum remédio para diminuir a febre, para diminuir a dor, a tosse, a diarreia, a náusea, o vômito, mas em relação a qualquer outro tipo de profilaxia, né, prevenção de doença, né, vou tomar, por exemplo, ficou na moda agora, ivermectina, nada disso funciona, nada disso tem evidência que funciona, então a gente não está alinhado com esse tipo de conduta médica. Ivermectina é aquele para germe, não? Exatamente. Ah, tá. Porque eu já teve colegas meus que falaram, dizendo que tem pessoas que estão usando coquetéis assim, preventivos, né? Quer dizer que nada disso tem é um coquetel com, como é que chama? Cloroquina, com mais esse que o senhor falou. Vou falar tudo para você, tudo que o pessoal toma aí, que ficou na moda. Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, sulfato de zinco, azitromicina, a gisanita. Então,
todas essas drogas, a corticoide, ficar tomando prednisona, algum tipo de corticoide, nenhuma dessas drogas tem efeito em relação à cura, diminuição do tempo de doença, diminuição da chance. Eu fui pro Réveillon, encontrei um pessoal, uns amigos, então eu vou tomar ivermectina, porque aí eu vou ter menos chance de evoluir com a doença. Não tem nenhuma evidência que isso funcione, tá? Existem certas drogas, sim, que têm efeitos do ponto de vista hospitalar, em pacientes que estão mais graves, como a prednisona, né? Como não a prednisona, não, tipo, como o corticoide, que lá naquele caso no estudo foi a dexametasona. Mas do ponto de vista do tratamento domiciliar, o paciente em casa, que é essa abordagem que a gente faz por telemedicina, nenhum desses medicamentos que eu falei tem efeitos curativos, preventivos, profiláticos, qualquer que seja. Só realmente o que funciona é a famosa dipirona, paracetamol, para aliviar os sintomas. Muito bem. Doutor, aproveitar então sua expertise, a gente está conversando aqui com o Leandro Rubio Faria, ele é médico, cardiologista, é fundador da plataforma Missão Covid, que você pode entrar lá no Missão Covid, coloca no Google, mas somente para pessoas que estão realmente com os sintomas. Não é um site, está bem explicado, eu me cadastrei agora enquanto você conversava, e está bem explicado assim, olha, não é para tirar dúvida, porque são médicos voluntários, e aí são pessoas que, conforme você trouxe aqui, 80% dessas pessoas realmente elas estão com o Covid e elas precisam dessa orientação médica. Agora, doutor, aproveitar sua expertise para explicar, desde março do ano passado, fevereiro de 2020, quando tivemos a notícia, até antes, né? O que nós evoluímos em relação ao Covid, em relação principalmente a sintomas, para tirar a dúvida geral da população? A maioria é ainda a questão da falta de ar ou tem muitas pessoas que têm outros sintomas e está com Covid? A falta de ar é uma evolução da Covid-19 quando o vírus, né, tem um acometimento pulmonar. Então, o órgão mais acometido na Covid-19 é o pulmão. Então, a gente tem a pneumonia pela Covid-19, a pneumonia viral. E aí sim, esse paciente evolui com a falta de ar, enfim, que acaba sendo a maior causa de morte pela Covid-19. Mas a falta de ar não é o sintoma mais comum. O sintoma mais comum é o cansaço, né, aquela fadiga no corpo, perda do olfato, perda do paladar, febre, dor no corpo, falta de ar aí entra. Então, estou falando os principais sintomas. Cansaço, né, cansaço barra fadiga, dor no corpo, perda do olfato, perda do paladar, febre, aí entra dor de cabeça, dor de garganta, né, os sintomas gripais. Então, esses são os principais sintomas. Falta de ar está dentro desse grupo, mas não é o sintoma mais frequente da Covid-19. Muito bem. Doutor, é interessante também conclamar a classe médica, porque essa plataforma, Missão Covid, ela depende de voluntários, né? E ela só não é maior ainda e não presta mais atendimentos. Eu não sei se tem uma limitação tecnológica ou não, mas se houver mais voluntários, o atendimento pode ser ampliado. Essa é a ideia de vocês? Zero barreira tecnológica. Nossa plataforma está pronta para atender 10 mil pacientes por dia, se precisar. Então, a nossa limitação é o número de médicos reduzidos. Então, eu acredito que todo mundo que esteja assistindo aqui, se não for médico, conhece algum médico, encaminhe a missãocovid.com.br, manda esse link no WhatsApp desse seu colega médico. A gente tem Instagram, @missãocovid, marque ele lá no nosso Instagram e faça com que o número de médicos seja maior e com isso o número de atendimentos de pessoas ajudadas também vai ser maior. Esse médico voluntário, ele precisa ter alguma especialidade? Ótima pergunta. Na Missão Covid a gente tem médicos de todas as especialidades possíveis, médicos que acabaram de se formar. Então, a complexidade de paciente que a gente conta na Missão Covid não é alta. Então, assim, a gente vai no máximo encontrar um paciente desse, como eu te falei, eu já peguei diversos pacientes com muita falta de ar, vovozinha acamada debaixo do cobertor, que mal conseguia falar, muito sonolenta. Então, esses pacientes ficam bem nítido que precisa, sim, de atendimento médico presencial e você orienta ele a procurar uma unidade presencial. Mas a grande maioria são pacientes com sintomas gripais. Então, né, na nossa formação médica da faculdade, a gente já tem base para cuidar e lidar de pacientes com esse cenário. Quantos voluntários você tem hoje na plataforma? Vou falar de toda a jornada, né? Hoje a gente tem ali mais de 1.400 médicos,
mas a gente já teve aí, em toda essa jornada mais de 50 voluntários, desde desenvolvedores, desde administradores, assessores de imprensa, advogado para montar os termos, né, termos de uso, política de privacidade. Enfim, a gente já teve muita gente de suporte médico, porque na hora que o médico entra a gente precisa dar uma abordagem para ele como funciona a plataforma, ou seja, mais de 50 voluntários sem ser os médicos. Agora, doutor, essa plataforma que usa voluntários, eu fico imaginando, o médico, geralmente, ele já trabalha, é extenuante, né? Trabalha 8, 10, 12 horas, depois fala, pô, ainda vou ser voluntário. Qual é o perfil desse voluntário que faz com que essa pessoa fala, não, eu vou dedicar, sei lá, 30 minutos, 1 hora por dia para esse trabalho voluntário? Lá no início do projeto, a gente viu que algo muito interessante estava acontecendo. Muitos médicos idosos ou que faziam parte do grupo de risco estavam no projeto, estavam na missão Covid. E a gente percebeu que aquilo estava ajudando muito. Eles começaram a relatar, doutor, você não tem noção como tem me feito bem a missão Covid, como aquilo tem feito sentido para mim, porque eu sou médico, eu quero estar na linha de frente, eu quero estar na batalha, na guerra, mas eu não posso porque eu estou no grupo de risco. Então, a missão Covid, através da telemedicina, está fazendo com que eu aqui de casa ajude o Brasil. Então a gente viu isso e achou muito legal que a gente não estava não só ajudando pacientes, mas médicos. Então a gente tem, assim, a gente tem perfil de médicos que já faziam algum tipo de trabalho voluntário, como eu, adoro voluntariado. A gente tem médicos mais idosos ou que estão no grupo de risco, ou até médicos que se aposentaram, médicos que moram em outros países, que estão aqui ajudando no Brasil. E a gente também tem médicos recém-formados, né, que estão naquela disposição de, eu quero ajudar, quero trabalhar, sou médico. Então a gente tem esses perfis aí bem claros no nosso projeto. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas vocês atenderam e quantas vidas vocês já conseguiram salvar? As vidas é difícil, né? Mas a gente talvez, diante de uma estatística, olha, quem não soube procurar no momento exato, como essa senhora que você citou, já estava com falta de ar muito grande e precisava de atendimento rápido. Tem alguma estatística para a gente entender? A gente não tem números exatos, mas assim, os pacientes graves que são orientados a procurar uma unidade de saúde presencial, a gente acaba acompanhando. Então, assim, o número de óbito é muito pequeno, tá? Muito pequeno aqui na missão Covid. A gente já atendeu mais de 86 mil pacientes em todo o Brasil e no mundo. Então é interessante a gente comentar que a gente atendeu povos tradicionais do Brasil. O que são povos? A grande maioria desses povos tradicionais são indígenas. Atendemos centenas de indígenas que vivem em aldeias. Então olha como a inovação e a tecnologia conseguiu chegar na aldeia indígena, e hoje, né, muitos indígenas têm sim celular e internet, e a gente conseguiu atendê-los. A gente atendeu quilombola, atendeu extrativista, cigano, enfim, atendemos povos tradicionais e atendemos também brasileiros que vivem em outros países. A missão Covid viralizou no mundo inteiro, então a gente sabe que temos milhões de brasileiros morando em outros países, e esses brasileiros, na grande maioria das vezes, não têm condição financeira de pagar pelo serviço de saúde do país que ele está. O brasileiro não fala a língua local ou não fala a língua local bem, então a missão Covid conseguiu chegar em países como Austrália, Suécia, Dinamarca, muitos Estados Unidos, milhares, tá? A gente atendeu milhares de pacientes brasileiros que moram nos Estados Unidos e a gente chegou a atender até angolano, né? Angolano, língua portuguesa, então a gente atendeu outras nações. Foi muito interessante. E realmente um fato muito interessante, eu acho que assim, queria que você contasse um pouquinho da experiência em Manaus, ou pode ser qualquer outro local, porque a gente sabe a situação que eles passam lá e, sei lá, de repente a pessoa está numa tribo, ou nem precisa ser uma tribo, mas está numa cidade onde o atendimento de saúde é ruim, de repente você tem um computador que pode atender uma comunidade, e isso é muito fantástico, né? Você poder ligar um médico especialista de São Paulo, do Rio de Janeiro, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, se teve algum fato que te marcou. Então, a grande vantagem da telemedicina, ou as grandes vantagens a gente desmonetiza a saúde. A gente sabe que a saúde é muito cara, a gente sabe que a inflação médica aí passa da casa dos 13%, 15% ao ano, muito maior do que a nossa inflação básica.
Então, a telemedicina faz com que o custo da saúde para o usuário seja menor, faz com que seja capilar, ou seja, a gente chega em qualquer lugar do Brasil, tanto que tem a internet e celular, e isso democratiza a saúde. Então a gente tem ali um papel de democratizar o atendimento médico. A telemedicina, obviamente, não resolve todos os problemas. Tem paciente que precisa de uma abordagem presencial, que precisa de uma cirurgia, mas assim, a grande maioria dos atendimentos médicos realizados num pronto atendimento, por exemplo, são sim resolvidos e podem ser resolvidos por telemedicina. Então a telemedicina chegou no Brasil, e isso já é muito claro na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui chegou no Brasil para ajudar na jornada desse paciente. Muito interessante. Eu estou ouvindo você falar e eu fico pensando no médico voluntário. Provavelmente ele tem uma característica, não sei qual seria a palavra, talvez mais humanista, enfim, porque muitas vezes, diante da pandemia, os problemas psicológicos são muito fortes, né? E, de repente, uma palavra de um médico fala, olha, não, tá tudo bem, fica calmo, você tem isso e isso aqui, isso não é problema, por causa disso aqui você procura, não procura. A pessoa, eu acho que uma boa parte dos problemas das pessoas já começam a ser resolvidos por aí, do que aquele atendimento rápido, que a gente sabe que a classe médica também é refém, muitas vezes, de uma certa pressão, que tem que atender rápido, e aí a pessoa passou, foi um atendimento muito rápido, daqui uma semana ela está ali de volta, porque na cabeça dela não resolveu. E acho que começa a resolver dentro da cabeça. Achei muito legal, eu queria deixar você à vontade aí para falar um pouquinho mais, então, sobre a plataforma Missão Covid, se eu esqueci alguma coisa, e também sobre essa questão da telemedicina, né? Eu queria que você explicasse dentro do nosso, temos 5 minutinhos ainda, se existem erros mais comuns que as pessoas praticam em relação ao Covid-19, nessas dúvidas, e também em relação ao uso da tecnologia. A gente parte por aí para finalizar, por favor. Vou voltar no que você comentou sobre essa abordagem do médico. Então, assim, é impagável a cara dos pacientes ao ter esse contato com o médico. Muitos já sabem até o que tem que fazer, mas eles estão isolados, muitos moram sozinhos. Então imagina, você ficar sozinho em casa 10 dias, no meio de uma pandemia, no meio de uma loucura, e você ter ali uma conexão de 10, 15 minutos com o médico, isso muda totalmente o jogo dessa jornada do paciente. Então, a missão Covid leva zelo, leva carinho, leva humanismo. A gente brinca de um termo em inglês, que a gente tem que ser high-tech, altamente tecnológico, mas high-touch, altamente tocável. A gente tem que ser tecnológico, mas humano. Eu acho que essa é a lição que eu levo aí da missão Covid. Erros assim que eu vejo aí da Covid-19 são dois. Um, já falei sobre o tratamento, que não existe pessoal tomando um monte de remédio. Remédio tem muito efeito colateral, tem interação medicamentosa. E outro é sobre a vacina, né? A vacina, sem dúvida alguma, tem benefício, tem várias evidências de que funciona. Então a população precisa ser vacinada. Existe uma linha aí, sei lá, de médicos, profissionais de saúde, até a população contra a vacina, que dizem que não vão tomar. Isso vai causar um grande impacto na saúde pública, na economia, no sistema do mundo inteiro. Então, a vacina realmente ela faz sentido e é a principal intervenção que tem impacto, ou a intervenção que tem mais impacto em toda essa jornada da pandemia. Tá? E sobre a telemedicina, é o futuro e é o presente, né? Então a gente tem a telemedicina que está liberada em caráter de emergência enquanto durar a pandemia, mas é um passo que não vão dar para trás. Realmente algo que já está para ser liberado faz tempo, há alguns anos, e por outros motivos não foi liberado. Então agora a telemedicina já faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo precisa criar essa cultura com a telemedicina, porque é algo que realmente veio para ajudar a impactar a população brasileira. E eu convido você a entrar na missãocovid.com.br, conhecer nosso projeto, tem bastante informação, e se precisar de atendimento, a gente está super disponível para ajudá-lo. Doutor, você falou de estar antenado, né, conectado na tecnologia, e eu pude fazer uma entrevista que o especialista dizia assim, olha, nós pegamos o raio-x, salvo engano é raio-x, de milhares de pessoas e a máquina compara esses raios-x todos, né? Então a precisão com que a gente pode dizer por meio de um raio-x
usando a inteligência artificial, aprendizado de máquina, é muito grande, porque é diferente do médico olhar aqui e a máquina comparar milhares e a precisão aumenta muito para dizer, olha, por esse raio-x você tem ou não, está ou não com Covid. Como é que você vê essa evolução na medicina? O que a gente pode esperar nos próximos anos em relação a, principalmente, a inteligência artificial, a comparação como esse exemplo que eu dei, o que isso vai trazer para os médicos na melhoria do diagnóstico de Covid e de outras áreas? Vou falar de uma maneira mais ampla, tá? A gente vive uma era da singularidade. Então é a era das tecnologias exponenciais, onde tudo vai crescer muito. A gente vê isso nos meios de transporte, nos métodos de pagamento. A gente vê pouco isso na telemedicina, na medicina. Então a gente vai ver uma era agora em relação à impressão 3D, a parte genética, a parte de transplante de órgãos, a parte de inovação, de fazer cirurgia à distância, em relação a drones indo salvar pessoas em zonas remotas ou chegando mais rápido, por exemplo, que um SAMU, que um bombeiro. A gente vai ver os wearables, que são aqueles vestíveis, né? Os famosos watches da vida, tudo isso, e às vezes até aqui, ó, no espelho, na geladeira, tudo pegando dados. E aí já vou conectar dados. Os dados, né, eles brincam de um novo petróleo. Então, os dados vão trazer muitas informações para que a gente tome sempre a melhor conduta. Então, assim, sem dúvida alguma, a tecnologia, a inovação disruptiva, né, que veio para mudar o status quo, que é o estado atual das coisas, vai causar um grande impacto, né, e é tudo baseado na lei de Moore. Então, depois entra no Google, bota lá M-O-O-R-E, lei de Moore, onde fala que o número de transistores dentro de um chip processador dobra a cada 2 anos. E isso veio do Moore, que trabalhava na Intel, isso na década de 80, 70, se eu não me engano. E isso está causando um grande impacto, porque cada vez mais as tecnologias vão multiplicar de maneira exponencial e a gente vive uma era, de novo, da singularidade, uma era única, que foi muito, 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 muito acelerada pela pandemia da Covid-19. Muito legal. Doutor, eu gostei muito de conversar com o senhor. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida aí sobre a plataforma Missão Covid. Você coloca aí no Google, é muito organizado. Eu entrei lá. Se não tiver, se tiver muita gente, eles já colocam ali que naquele momento não dá para você ser atendido, porque existe um limite aí, não é tecnológico, mas é o limite de voluntários. Bom, eu agradeço bastante a sua participação e a gente fica aqui à disposição quando houver mais novidade, para que a gente possa esclarecer a população também. Doutor Leandro. Obrigado pela oportunidade, pessoal, se cuida aí nesse verão, todo mundo, distanciamento social, evita juntar a galera toda em casa, fazer bagunça muito, fica com a tua família, tenha paciência aí, vai se vacinar, que em breve, nos próximos meses, a gente verá momentos melhores. Pois é, você está falando disso, eu estou olhando aqui nas notícias, olha só, as notícias nessa data de gravação, né? O governo prevê vacinação, tem bastante notícia sobre vacinação, mas olha, Brasil registra 1.266 mortes por Covid em um dia e total passa de 199 mil. Então, são muitos óbitos, não é o momento da gente deixar de se precaver, como diz aí o doutor que é o fundador da Missão Covid. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até a próxima edição.